Ouviremos neste momento a representante da magnífica reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora Ângela Maria Paiva Cruz, a senhora pró-reitora adjunta de graduação, Érica dos Reis Guzmão Andrade. Bom dia, colegas. É com enorme satisfação que estou aqui hoje representando a professora Ângela num evento como esse, mas não só a ela, a mim também, como professora formadora de professores da Universidade Federal. E com alegria que eu vejo aqui muitos colegas de longa caminhada, né, Fátima, né, Cirleide? E ex-alunos outros que estão também aqui, hoje em outra condição de colegas, né? E dizer a vocês que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte está articulada nessa discussão da base comum, junto e sendo representada pelo Centro de Educação, através do Fórum das Licenciaturas, que também está provocado a discutir sobre a construção de seus projetos de curso com base nas novas diretrizes das licenciaturas e com base nos documentos oficiais que estão sendo produzidos sobre a base comum. Isso é uma intenção da Universidade Federal, como talvez a maior formadora de professores do Estado, de articular sua formação ao que está sendo construído na educação básica desse Estado, fazendo com que a gente estreite os nossos laços e conversas, tanto no que tange à articulação da prática educativa no contexto das escolas, no PIBID, nos estágios supervisionados, que a gente possa fortalecer a articulação, contribuição e a formação continuada dos nossos professores da rede. A universidade, embora esteja passando agora por um momento difícil, né? Aliás, estamos todos nós passando por um momento difícil nesse país, ela não esquece do seu compromisso com a formação dos professores da rede básica desse Estado. E a gente tem provocado a reitoria no sentido de dar continuidade formativa, principalmente aos professores egressos dos nossos cursos, mas abraçando a causa da rede estadual e municipal dos municípios rodeados aqui em Natal, para que a gente abra espaços de formação continuada. Estudos sobre as necessidades formativas dos professores estão sendo considerados. O Centro de Educação tem contribuído enormemente no levantamento das necessidades. A gente tem construído formas de dar continuidade na formação, mesmo que não seja no estrito senso, mas que a gente articule sempre a ação formativa dentro da academia com a prática educativa nas redes de ensino, que a gente faça com que o Estado se fortaleça no sentido da formação crítica dos nossos cidadãos, né? É tudo o que a gente quer. Então, eu agradeço por estar aqui hoje, é um privilégio para mim. Gostaria de estar nos 2 dias para discutir com vocês, mas, infelizmente, a agenda da Pró-Reitoria não permite, mas a gente tem confiança de que a gente vai ter sempre a interlocução e continuar o processo de construção coletiva de uma proposta de educação para o Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Em tempo, registramos a presença da professora Dineide Almeida, vice-presidente da Undime no Rio Grande do Norte e representante da Undime Nacional. Neste momento, ouviremos a senhora representante da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e da Cultura, Sandra Zita Silva Tiné. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, mesa, meus colegas de mesa. Quero cumprimentá-los em nome da nossa secretária. Eu estou olhando o auditório aqui, bem cheio, e a minha colega que me antecedeu falou de algumas coisas importantes, algumas políticas importantes, como a de formação, e a nossa representante da Undime falou da presença dos 167 municípios, né? E, assim, fico imaginando
se todos têm a dimensão da importância desse momento. É um momento histórico muito importante. Se todos entendem as repercussões a partir da construção desse documento legítimo, porque tem a participação de todos, né? E, sobretudo, o Rio Grande do Norte parar para pensar o que é importante que todos os brasileiros saibam. Por que essa base? Qual a importância dela? E, sobretudo, a proximidade de vocês com as escolas, né? Esse processo que veio, como já anunciado pelo cerimonial, a partir do PNE, que o próprio PNE determinou que o MEC construísse esse documento e que o tornasse público para discussão. Desde então, a gente tem estado nesse movimento, e nesse momento particular, nós estamos na fase dos seminários estaduais, nos quais a Undime e o Concede têm articulado, têm estado à frente desse movimento, que é um momento rico. É um momento rico porque nós paramos para pensar não apenas em cada um desses pedacinhos da base. Nós nos organizamos nesses 2 dias de seminário para tratar das etapas, para tratar dos componentes curriculares, dos textos introdutórios, mas muito importante que a gente pense e veja a base como um todo. As áreas de conhecimento e os componentes curriculares não podem se referenciar neles mesmos, mas nos direitos de aprendizagem, nos eixos de formação. Particularmente aqui hoje, nós temos duas pessoas que são assim, fundamentais na construção desse movimento, que estão desde o início da base, e vocês terão o privilégio de ouvi-los, que são meus 2 colegas, professor Ítalo e a professora Rita Coelho, professor Ítalo, com quem tive muito orgulho e prazer em trabalhar, e a professora Rita, que é a minha colega. Particularmente, o professor Ítalo deve falar, eu já tenho ouvido as falas de defesa dele desde o início desse processo, que ele acompanha, deve falar desse olhar geral, o todo, a importância dos direitos, o que são esses direitos de aprendizagem, como a gente deve trabalhá-los. E a professora Rita, que é a pessoa que tem sido uma guerreira na defesa da educação infantil, deve falar com a gente da importância de a gente ter a educação infantil hoje na Base Nacional Comum Curricular. Então, esse é um documento que nós todos estamos fazendo, que tem uma importância histórica e vai ter uma repercussão muito grande. Minha colega da universidade falou das diretrizes de formação e da necessidade de articulação. Além disso, para a gente compor organicamente as políticas de educação, a base também vai interferir, vai reorganizar as políticas de avaliação, as tecnologias. Então, a partir da base e com conhecimento de vocês, que conhecem as escolas, as realidades dos municípios de vocês, nós vamos, a partir disso, pensar os currículos dos sistemas e os projetos político-pedagógicos das escolas. Então, é uma grande cadeia, é um grande movimento orgânico para que a gente precisa entender, para que a gente pense em que base nós queremos, o que nós queremos para o Estado, o que nós queremos para o Brasil. Então, assim, me sinto muito honrada e muito orgulhosa de estar aqui. Agradecer particularmente as minhas colegas que têm me dado suporte, a Andréia, que já foi falada aqui, né? Fui recebida com muito carinho numa cidade onde morei, conheço Natal, já morei 10 anos aqui, então fico mais feliz ainda de estar aqui. Eu desejo a vocês, em nome do Ministério da Educação, que tenhamos assim 2 dias muito produtivos, porque me parece que vocês compreendem a responsabilidade desse movimento e desse momento que vocês estão vivendo aqui. Então, desejo um bom seminário. Muito obrigada.
Ouviremos o representante dos estudantes de ensino médio no Rio Grande do Norte, Matheus Freitas. Bom dia, meu nome é Matheus. Eu assumi recentemente a pasta de assistência estudantil na UBS. E o que eu gostaria de falar era que a gente levasse mais esse debate para as escolas com os estudantes, que eu lanço a proposta aqui de nós fazermos assembleias com os estudantes, e eu me disponho a participar dessas assembleias juntamente com alguém da comissão, para que a gente consiga explicar para os estudantes o que vai ser essa Base Nacional Comum Curricular, escutar a opinião dos estudantes sobre a educação que nós temos hoje no nosso país, para que se entenda a necessidade de reformular a nossa Base Comum Nacional Curricular. Hoje, a nossa educação que a gente tem no país é bastante desigual. E isso não dá para continuar. Então, eu acho que essa base ela deve servir para melhorar a nossa educação, para promover mais igualdade na educação em todo o nosso país. E não dá para a gente fazer isso sem ter uma teoria atrelada à prática. Então, eu acho que é preciso se preocupar nessa Base Nacional Comum, nessa nova base, como essa teoria vai ser colocada em prática, porque hoje nossas escolas elas são completamente sucateadas e não tem como a gente ter a prática. Na minha escola, por exemplo, a gente não tem laboratório de Química, Física, Biologia, a gente não tem uma quadra poliesportiva e no nosso país, a cada 10 escolas, 7 dessas escolas não tem quadra. Então, não tem como a gente dar fazer com que essa base seja tão eficaz sem colocar tudo isso em prática. Então, para que isso seja eficaz realmente, para que a gente consiga mudar a nossa educação, é preciso a gente mudar essa realidade que a gente vem vendo nas estruturas da nossa escola durante o nosso país, ao redor do nosso país. E também sobre essa situação que a gente vê na nossa educação, que é a corrupção no nosso ministério. Assim. Nós, da Tese Rebelde na UBS, a gente vem assumindo uma postura, porque recentemente foi nomeado um novo ministro da Educação que tem inúmeros casos envolvidos com corrupção. E não tem como a gente avançar na nossa educação com corte de verba na nossa educação em inúmeros casos de corrupção, como foi no caso de São Paulo, o caso da máfia das merendas, que estava desviando dinheiro da merenda para os estudantes. Não tem como a gente conseguir avançar na nossa educação sem combater essa corrupção a fundo. Então, acho que é isso que eu queria... acho que era isso. Fora Temer. Eu acho que essa é a mensagem, a nossa educação tem que ser prioridade, então, obrigado.